Boa tarde, eu sou o Marcos, sou responsável pela área têxtil da MTEX. Estamos aqui hoje para apresentar um novo produto MTEX Wash Leo. Juntamente comigo tenho o Jorge, responsável máximo, diretor de toda a produção da MTEX, e também o Lionel Coelho, responsável pelo R&D, principal responsável por esta linha de produto, muito pela experiência e pelos anos que o ligam a esta indústria. Vamos fazer uma breve explicação do equipamento e o Jorge Costa vai me acompanhar, tal como a Lina. A máquina ser compacta, como tu podes comprovar, podemos ver a dimensão que ela ocupa. Acho que este lado é o lado da entrada de material. Exatamente, aqui já o material, temos aqui o rolo de desbobinagem com uma air shaft, que é ajustável a diferentes núcleos de material. No caso de rolo. No caso de rolo, ou então o carro, o nosso MTEX Drive, que podemos fornecer. Que temos com o equipamento, não é? Não, podemos fornecer juntamente com a máquina, se o cliente assim o pretender, para entrar o material em folha. Marco, sobre este carro também é importante informar que aqui temos materiais mais relaxados. Pode ser o caso de umas malhas em que entra mais relaxado e não entra propriamente em rolo. Este carro nós usamos também nos outros equipamentos, daí Sim. tu podes usar entre equipamentos. Na nossa linha de equipamentos, este carro pode circular entre impressora, entre o vaporizador, entre a lavadora e vai fazendo o circuito. A mesma completo. configuração, tu usas o mesmo carro para vários equipamentos. Correto. Vamos lá então. Outra funcionalidade acerca da alimentação é a nossa barra de controle de tensão e que regula também a velocidade do motor de alimentação. Ok, qualquer tipo de material nós somos capazes de controlar desde uma entrada. Correto. E o operador não tem que se preocupar com qualquer tipo de ajuste, porque esta barra está aqui precisamente para isso e ela ajusta a velocidade em função do diâmetro do rolo. Eu já percebi que nós somos capazes de fazer isto remotamente e o que tens feito diretamente do pad, porque realmente devido à dimensão do equipamento é mais fácil um operador ver o material em loco e perceber quais as dificuldades que podes ter de material e não teres que ir sempre à consola principal. A máquina, apesar de ser compacta, não deixa de ser demasiado grande para ter um único ponto de controle. Até para mim é grande, quanto mais para ti. Claro. Daí que o operador, estando em qualquer tanque e surja qualquer problema ou situação que ele precise de retificar, ou parar, ou ajustar, quer seja na máquina, quer seja no secador, que vamos falar já mais à frente, pode fazê-lo tanto na sua consola, do quadro elétrico, como num tablet, um iPhone, ou qualquer sistema Android ou iOS. Conseguimos aceder a toda a funcionalidade, o funcionamento da máquina, o secador, a saída, a entrada, a lavagem. Qualquer coisa que seja possível de executar ali, é possível de executar aqui. Que tipo de lavagem é que os clientes podem contar com este equipamento? Bem, a lavagem, eu posso dizer que nós temos, nos 5 tanques distribuídos, nós temos 200 nozzles de disparo, com 6 bombas de 4 kW a gerar pressão para tudo isto. Portanto, temos uma lavagem extremamente forte, que é aquilo que nós precisamos, para tornar a máquina tão compacta. Temos também uma questão de transporte de material que se ajusta individualmente em cada tanque e cada motor corrige a velocidade, porque hoje temos um tecido, mas amanhã podemos ter uma malha. E a máquina auto-ajusta-se sem a intervenção do operador, mais uma vez. Lionel, temos aproximadamente o que é que cada tanque tem de mergulho, o que é que nós temos dentro de cada tanque? Nós temos dentro do tanque, temos a parte dos cilindros em baixo, temos tipo a dancing bar, com 2 sensores, tanto um inferior e outro superior, que dá o tensionamento. A dancing bar é aquela que nos permite nunca tensionar o material em exagero e mudar a velocidade da alimentação sem esticar demasiado qualquer tipo de tecido irá sempre controlar sempre a mesma tensão. Lionel, e no mesmo seguimento aqui do que estávamos a falar do Jorge, podes-nos confirmar qual é o mergulho neste momento que temos de material em todo o equipamento? Sim, neste momento nos tanques temos 10 metros de tecido mergulhado. 10 metros mergulhado? Exatamente. 10 metros mergulhado. Ou seja, isso, Jota, neste momento estimado temos uma velocidade? Bem, a velocidade máxima da máquina são 200 metros lineares hora. Claro que isso depende obviamente dos materiais, mas e da aplicação em si, do material, da própria impressão, depende de vários fatores. Eu estimaria que andamos numa velocidade média entre 100 a 150 metros por hora para a maioria dos materiais. Que já é uma velocidade, sim, é uma velocidade considerável, ainda mais atendendo ao compacto que a máquina é,
E nos equipamentos comparativos a estes, já estava a falar de velocidades bastante. Entre cada tanque temos obviamente a espremedura para as várias áreas de relaxamento e a espremedura para retirar o máximo de tinta ou de excesso de tinta. E todas estas pressões controladas, dependendo dos Todas as materiais. pressões são ajustáveis do linel da máquina, do lado em que está ali o linel. Cada press roll, nós lhe chamamos, tem uma pressão que é ajustável. Cada um tem também, que é importante referir isto, tem um sistema de segurança em que, se o operador está a trabalhar na máquina e existe algum problema, ou uma emergência, ou uma falha de energia da empresa, o rolo não vai cair em cima da sua mão. Isso é extremamente importante, principalmente nas normas de segurança que hoje em dia a Europa e outros Este tanque países também. aqui, agora que estamos aqui frente a este tanque, este é o que tem o controle de temperatura. Este é o tanque duplo e que tem a serpentina com vapor, caso a empresa tenha Podemos vapor, trabalhar a vapor ou a temperatura. com infravermelhos. Claro que o vapor é sempre uma versão mais económica para as empresas que o tenham e a maioria das empresas terão, tendo este setor têxtil a trabalhar. E temos aqui o controle de temperatura para trabalhar com a água sensivelmente aos 90 graus. Conseguimos garantir os 90 graus, Exatamente. independente de ter vapor ou não ter. Independente de ter vapor ou não, claro que sim. Que automatismos é que nós podemos contar hoje em dia? Como sabes, estes equipamentos têm muita água, têm muita manutenção diária. Que automatismos é que o cliente pode contar que não requer de neste caso, uma intervenção humana e que possa depender apenas do controle e da automatização da máquina? Toda a máquina tem um sistema de alertas e sensores quase em todos os componentes que a operam. Todos os motores têm proteção, todos os tanques têm proteção contra a falha das sondas de nível de água, por exemplo, em que se uma sonda falhar num sistema tradicional, a máquina continuaria a encher o tanque, mas nunca ia dar sinal que o tanque estava cheio e, portanto, nunca parava. Nós temos um sistema que previne isso, em que se alguma sonda for desligada, a máquina impede a entrada de água nesse tanque em específico. Temos também sensores e alertas contra malhas esticadas, em que se por algum motivo uma das barras que controla o tensionamento bloquear, temos um timeout que especifica que, passado aquele tempo de segurança, ele para todos os circuitos da máquina. Jorge, uma das questões que os clientes questionam, porque é normal de todos os equipamentos, principalmente que levam águas e grandes volumes de água, é a questão das filtragens. Como é que o nosso equipamento trabalha com as filtragens? É necessário uma vigilância do operador? Que tipo de automatismo é que temos? Bem, nós temos um filtro em cada bomba de disparo de tanque. Esse filtro tem um sensor incorporado que determina se a bomba passou abaixo de um limite de segurança de débito de água. Abaixo desse nível, o operador é alertado e pode, Pelo sistema, não é? pelo próprio sistema, Não, um automatismo já criado, é alertado, vai ali ao painel que é responsável pelos alertas, identifica qual é que é o tanque, para esse tanque em específico, faz a manutenção ao filtro e O equipamento retoma obrigatoriamente para ou ele pode fazer essa manutenção durante o funcionamento do equipamento? Ele pode fazer essa manutenção durante o funcionamento. Assim, continua a trabalhar com os restantes tanques enquanto faz essa manutenção e depois retoma o trabalho desse tanque. Quando temos uma questão de filtro, isto pode ser por várias situações, correto? Pode ser pela água, pode ser devido à sujidade no Seja o que filtro. for que entre, ou até um objeto estranho que entra neste tanque, se bem que o tanque no tubo que faz o escoamento da água tem uma rede protetora para impedir objetos maiores de entrarem na bomba e a danificar, mas de qualquer das formas, qualquer acumulação de lixo que E o vá funcionamento danificar é o filtro, muito volume de água a passar Exatamente. dentro do mesmo filtro. Nós, também pelo que eu percebi da apresentação, podemos fazer uma recirculação das águas entre tanques e reutilizar águas menos sujas para águas mais... Correto. Temos aqui o nosso tanque número 4, que é aquele tanque já muito próximo da saída do material e que já não tem tanta contaminação. Mas ele já passou os primeiros dois processos, Correto. quentes, frios. O tanque que sofre mais desgaste da água é o nosso primeiro tanque, obviamente. Portanto, o nosso primeiro tanque, ao fazer a recirculação da água e ao fazer a renovação
aquela quantidade que nós precisamos e que podemos também programar. Exatamente. E vamos já ali ver também como é que isso se faz. Podemos, o operador pode selecionar e dizer: eu cada vez que quero repor água do tanque 1, vou fazê-lo utilizando o tanque 4. Temos a garantia que essa é água filtrada e só depois é que passará para o primeiro tanque. E a água nova é reposta neste tanque. E fazemos sempre esta recirculação e tentar otimizar o mais possível as águas. Leonel, eu acho muito correto aquilo que o Jorge está a falar, mas porquê é que não reutilizamos a água do 5 ou do 4 para o 1? Qual é aqui a questão que temos também? A questão aqui da parte técnica da máquina é que normalmente aqui o 5 a água já está contaminada com o amaciador, porque será o tanque que faz sempre o amaciador. Ok, não devemos reutilizar esta água no primeiro e temos certeza que o tanque 4 nunca tem nenhum tipo de contaminação, químicos, qualquer tipo de amaciador. Podemos reutilizar essa água sem qualquer problema no tanque 1. Perfeito. Leonel, podemos fazer aqui uma breve explicação do que é que nós temos por bombas e por filtros de acesso ao cliente, o que é que ele tem que fazer manutenção, o que é que ele tem que trabalhar. É fácil, podemos fazer aqui uma pequena apresentação. Basta só tirar esta tampa, muito fácil. É muito fácil de manuseamento também. Aqui, ou seja, nesta parte do equipamento está concentrado tudo o que é bombas, recirculação, filtragem e doseamento dos químicos nos tanques automáticos. Podes fazer uma explicação breve do que temos aqui? Todos iguais, todos os tanques têm sistema igual. Todos eles são filtrados da mesma forma, Exatamente. Mesmo tipo de filtro. Okay. É um filtro corrente, normal. Normalíssimo, com bom acesso. Basta desmontar aqui esta peça e sacar o filtro fora. Ok. Estamos a falar da bomba, sistema de filtragem e sistema de recirculação. Exatamente. Podemos sempre ver a pressão em que a instalação... Aqui é o tal sistema que falámos anteriormente, em que ele controla toda a pressão aplicada àquele tanque e pode dar sistemas de alerta neste caso à consola, que a pressão deste circuito em específico tem mais ou menos pressão e que deve ser objeto de alguma manutenção. Função deste sensor. Ok. Falta de pressão. Certíssimo. Nesta parte do equipamento também já percebemos que temos os doseamentos automáticos. Neste caso nós temos o amaciador e o sabão, digamos que são os dois termos utilizados para esta lavagem. Existe mais algum tipo de correções, mas estes são sem dúvida os principais e mais na produção são aqueles que o operador não quer estar sempre a reposicionar e ter o trabalho de manualmente estar a fazer esta colocação. Como é que funciona o sistema? Aqui oferece a condição de que metes o sabão e o amaciador de um lado e do outro. Também tem um agitador para evitar qualquer tipo de coagulações. Exatamente. E ela vai doseando automaticamente. Este sistema de doseamento, Jota, todo ele, mais uma vez, é controlado pela consola e o cliente, dependendo do tipo de material, pode dizer quero mais ou menos, dependendo do circuito de águas, dependendo do tipo de material e da quantidade de Nós material temos um impresso. rácio que podemos aplicar, porque toda a água que entra na máquina, nós temos um contador geral que nos permite saber quanta água entrou em cada tanque. E nós fazemos um rácio e dizemos que queremos injetar 5 litros deste produto, seja ele qual for, com um rácio de mais 30 litros de água limpa. E ele faz esta diluição de químico no tanque que nós selecionamos. Digamos que o cliente pode fazer a receita à sua vontade, dependendo da água que entra na máquina, dependendo do tipo de material, Pode fazê-la, guardá-la e reutilizá-la quando quiser. noutro tipo de receitas, mais tarde noutro tipo de trabalhos. Claro que sim. Há algo mais a falarmos sobre este sistema? Já vi que é muito simples, mas há algo mais que devemos acrescentar ao Só de referir que a máquina tem também a entrada tanto de água fria como de água quente, caso Podemos o alimentar a cliente máquina já com água tenha quente. uma linha de água quente que queira reutilizar e injetar no nosso tanque 3 que terá aquecimento e desta forma ter uma poupança energética, porque não tem que aquecer a água 20 graus para 90, mas sim de 40 ou 50 graus para 90. Ou seja, podemos dizer que o cliente
a não ter vapor ou a não querer um consumo elétrico na totalidade do equipamento, e ele pode injetar na máquina água já à temperatura para ser utilizada no tanque. E mais uma vez o operador seleciona se quer fazer a reposição no tanque 3 com água fria ou com água quente. Então simplesmente quanto isto. Muito simples e muito fácil de utilizar no cliente. Também permite a ele escolher qual é o tipo de alimentação de água e onde é que pode também fazer sabes que vapor ou elétrico consumo pode ser elevado. De país para país existe diferentes também necessidades. Jota, chegamos aqui à linha final do equipamento. Já percebi que temos uma saída diretamente à secagem. Como é que funciona? A secagem faz parte do equipamento, temos sempre um drive no meio. Podes-nos explicar aqui como é que funciona? A secagem faz sempre parte do equipamento, até porque de outra forma seria impossível acumular tanto material, apesar de ser espremido, continua a estar úmido e portanto precisamos de secar antes de enrolar. Temos o acumulador entre os dois sistemas precisamente para não existir qualquer tipo de contaminação entre o material que já está lavado, que está para entrar na linha de secagem, mas aguarda toda esta cadência de trabalho. Temos um drive que servirá de acumulador. Isto permite-nos sempre também andar um pouco mais rápidos na lavagem, dependendo mais uma vez do tipo de material e aplicação. Claro que sim. E logo após isto, neste caso a secagem, tu tens um tempo fixo para poder secar o material. E enquanto que terminamos o restante material de secar, já podemos estar a preparar um novo material para entrar na lavadora novamente. Sabemos que a secagem é algo muito simples, mas algo que devemos evidenciar no equipamento, na parte da secagem. Bem, já para que ele não tem botões, ele não tem nada, como é que operamos? Não, mais uma vez, ou com o sistema Wi-Fi no tablet ou telefone ou na consola, as duas máquinas estão integradas. Elas estão completamente sincronizadas uma com a outra. Completamente sincronizadas. Também é possível de ajustar a velocidade de transporte do tapete ou a velocidade do rolo de entrada, se bem que, regra geral, estará sincronizado com o movimento da lavadora. Bem como toda a temperatura, tudo isto. A temperatura é igual, também é ajustável pelo operador em dois campos, porque nós temos o túnel dividido em duas secções que controlamos a temperatura individualmente e podemos, e porquê este facto? Porque nós podemos, enquanto o material está bastante úmido à entrada, podemos lhe aplicar uma temperatura maior sem correr o risco de danificar a fibra. À saída, em que ele já está mais seco, temos que ter um setup diferente para poder resfriar o material. Correto. Continuar a secar, mas sem danificar o artigo. Porque senão a temperatura em excesso também pode danificar o artigo. Não é isso que é o pretendido. Algo mais que devemos... Bem, temos 3 métodos de secagem. Temos rolos abridores à entrada e à saída para abrir a malha, caso seja uma não malha. deixar que haja... Exatamente, e ele entrar conforme tu vês aqui, corretamente sobre o tapete. 3 métodos de secagem, como já disse, temos as extrações. Todas estas extrações devem ser encaminhadas ao exterior, normal, como este equipamento. Sim. Outro Todas igual. elas têm o regulador de caudal para fazer um ajuste mais mecânico do fluxo de ar que circula dentro desta câmara e para controlarmos melhor a temperatura. A saída também é muito simples e temos também um rolo abridor para colocar a malha corretamente no carro E novamente ao carro. Exatamente. Nesta saída, o material tem a garantia que está terminado, seco e pronto para ir para o equipamento de revista ou outro processo que seja necessário. Exatamente. Sim. Daqui é produto acabado e é como tu dizes, ou vai a uma máquina de revista ou vai a qualquer outro processo de finalização do artigo, sendo que o carro, mais uma vez, É movível e pode circular entre os vários equipamentos, quer sejam MTEX ou não. Jota, terminando esta apresentação fantástica do equipamento, só falta-nos mesmo ver isto a funcionar. Vamos testar a tua consola e vamos ver se realmente podemos. Podemos ver o equipamento a trabalhar. Quando tu controlas da consola, tu ativas quer a lavagem, quer a secagem. Vou parar a lavagem
desculpa, a secagem, podes ver, a lavadora continua a trabalhar. Podemos continuar a acumular. E agora parei o lavador. Queremos acionar novamente, secagem e o processo de lavagem em si, com todos os jatos a trabalhar. Agora que estamos aqui perto do quadro de controle de todo o equipamento, já vimos que tu consegues fazer todas as funcionalidades do pad, mas digamos que este é o cérebro do equipamento. Nós fazemos tudo por esta consola ou pela via remota. Muito fácil de explicar o que é que nós fazemos nesta consola. Bem, este software de controle divide-se em 3 secções. A secção de controle de água, ou qualquer aspecto relacionado com água. O seguinte controle, o que seja de movimento, transporte de material ou de secagem. E a terceira secção, que é relativa a todos os sensores, como podes ver são bastantes, a todos os sensores de alertas ou erros. Isso é muito importante, ou seja, todo o equipamento está a reportar a esta plataforma. Tudo que seja sensores, bombas, filtros, pressões, falhas elétricas, ela reporta à plataforma. É reportado aqui. Uma das questões que não foi referenciada a nível de alertas ou erros de máquina é a perda de uma única fase numa empresa, em que pode surgir um problema na rede elétrica, em que continuamos com tudo o resto a trabalhar, mas há uma das fases e que muito falha, dificilmente se que pode é muito perceber. difícil de ser detectado em alguns sistemas, e no nosso caso, com tantas bombas, com tantos motores trifásicos, faltando uma fase é muito prejudicial à máquina. Isso acontecendo, nós temos a máquina e o processo de lavagem. Claro que sim. Nós temos um equipamento específico para fazer essa detecção de falha de fase. Isso acontecendo, para a máquina toda e avisa o operador para verificar as condições elétricas da empresa, porque a máquina não está em condições de trabalhar, e salvaguardar o bom funcionamento dos equipamentos. Percebi que esta unidade tem um novo armário de controle e toda a eletrónica, digamos, toda a eletrónica do equipamento foi recolocada num armário à parte. Sei que tem a ver mais uma vez com as seguranças e com a facilidade de acesso e manutenção, prévia também, de quer seja operador, quer seja da assistência do equipamento. Mas há mais alguma razão que podemos... Não, é uma questão de bom senso, como a maioria das pessoas entende. Não é a melhor forma de termos água com eletricidade no mesmo equipamento. Daí que tínhamos separado tudo o que é controle de água e pneumática no equipamento, tudo o que é componentes elétricos que possam ser retirados da máquina, são colocados num armário à parte e levado do chão, sem qualquer tipo de contacto com o chão, para, numa eventualidade, não danificar nenhum destes dos componentes. Percebemos que é muito acessível, muito fácil de manutenção. Percebo que cada vez mais o acesso à net e todo o reporte que os equipamentos pode fazer e passar informação, quer à empresa, quer, neste caso, à assistência técnica, é essencial. Percebo que temos a máquina ligada à net, todo tipo de reporte que podemos obter do equipamento. Qualquer upgrade ou qualquer primeiro diagnóstico de avaria ou de qualquer situação que o operador tenha dúvidas ou que necessite de uma melhoria ou ajuste, tudo isto pode ser feito remotamente, bastando para isso apenas ter aqui um computador portátil que o operador pode ter, conectando-se apenas com um cabo de rede e com um remote desktop qualquer, e nós podemos aceder remotamente a toda a programação da máquina e ajustá-la, ou visualizar a própria consola que o operador está a operar e ajudá-lo remotamente a este botão, a este sensor, a este equipamento que tens que operar, bem como o próprio controlador que nós temos tem um SD card que registra todo o histórico da máquina, em que depois os responsáveis da empresa ou o operador, caso tenha permissões para isso, aceder a esse SD card, retirar o histórico da máquina, uma vez por semana, uma vez por mês, quando assim o entender, e analisar qual é que foi o processo de lavagem, onde é que surgiu um erro de produção, o que é que pode ser ajustado, e desta forma ter Digamos que nós podemos operar toda a máquina de uma forma remota. Sim. Dentro do mesmo espaço da empresa ou externo à empresa. Nós, como MTEX, como fornecedor desta máquina, podemos remotamente assistir ou resolver ou melhorar qualquer aspecto que o operador assim o entenda.